Mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus pela oportunidade de estar abençoando a sua vida como um canal de bênção dele, através da sua palavra. Hoje não é diferente, ele tem palavra de vitória para você, palavra que edifica. Só ele tem. Então, portanto, não saia daí e aguarde, porque Deus quer falar contigo. Volto já. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema: que queres que vos faça? O texto bíblico pelo qual estaremos lendo se encontra Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 29 ao versículo 34, que diz assim a palavra de Deus. E saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e o seguiram. Só Jesus faz, só Jesus pode, só Jesus é palavra de vida eterna, palavra viva, palavra eficaz, palavra que não volta vazia, mas palavra que faz o que o apraz. Jesus é aquele que sempre nos lugares onde ele esteve presente, alguém saiu abençoado, porque recebeu dele, através da sua fé, aquilo que outros que estavam ali não conseguiram entender e perceber, porque quando Jesus está passando, ou quando Jesus vai passar, é preciso estar em alerta. Isto acontecia naquele tempo em que Jesus passava pelo caminho, e aqueles que tinham um sentido, se posso assim dizer, apurado da importância da presença de Jesus, ali aguardavam e ali recebiam a vitória, a bênção de Deus. Amém? E foi o que aconteceu com esses 2 homens. A palavra de Deus aqui descreve que eles estavam ali em Jericó. Ali uma grande multidão seguia a Jesus. Uma grande multidão não são poucas pessoas, são muitas, são numerosas quantidades de pessoas que ali estavam seguindo a Jesus. Mas a palavra de Deus nos descreve que ali pelo caminho, assentados, estavam juntos 2 cegos. O que se pode esperar de 2 cegos que se encontram à beira de um caminho, mesmo sabendo que alguém muito ilustre vai passar? O que se espera, já que não enxergam, e muito menos que as pessoas os enxerguem? Porque a maioria das pessoas que estão pelo caminho, numa condição desfavorável, principalmente numa cegueira, quem é que vai enxergar? Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus enxerga aquilo que ninguém enxerga em você. Jesus é aquele que está pronto para ouvir um clamor, ainda que esteja sem enxergar nada. Mas o que o texto nos mostra é que estes homens, ainda que cegos, sem poderem enxergar Jesus passar, mas naquilo que eles tinham condições de utilizar como grito de socorro, eles fazem com as suas vozes, e eles chamam a atenção de Jesus, ainda que aquela multidão estando ali e se incomode, porque aqui diz a palavra de Deus que, ouvindo que Jesus passava, eles clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só Jesus pode entender um grito de pedido de socorro e ter misericórdia a tal ponto de se sentir atraído por esse grito e
se colocar na condição de estender a mão, de ajudar, de dar ouvidos àquelas vozes que ninguém se importa. Quem vai se importar com alguém gritando pelo caminho? Mas os gritos destes cegos têm um nome: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Fala de fé, fala de esperança, fala de perseverança, porque eles continuam gritando. Eles não se importam com quem estava ali, mas de uma coisa eles sabiam, que Jesus ia passando. E eles aproveitam esta oportunidade que muitos de nós, por não estarmos atentos, não observamos que Jesus está no lugar, que Jesus está na casa, que Jesus está no caminho, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem a Deus se não for neste caminho, seguindo a Jesus, dando importância e gritando pelo nome do Senhor Jesus. Estes homens, eles estavam cegos, mas Jesus faz com que, antes mesmo que eles possam enxergar com os olhos físicos, eles enxergam a Jesus com os olhos espirituais, porque para enxergar a Jesus é preciso ter olhos espirituais. A condição espiritual precisa estar aguçada, não é a física, porque muitos acreditam que com aquilo que coloca aos seus olhos é aquilo que verdadeiramente está enxergando, e nem sempre é, porque o mundo jaz no maligno e ele é enganoso, e o inimigo muitas das vezes atrai com coisas que os nossos olhos veem, mas que na verdade o que está por trás daquilo ali, os nossos olhos não alcançam. Só com Jesus poderemos alcançar aquilo que está por trás do engano, aquilo que está por trás das falsas mensagens, aquilo que está por trás das falsas falas, daquilo que está por trás daquilo que é aparente e que tem até uma beleza, mas se não tiver Jesus, não tem nada, é engano. Mas eles conseguem enxergar pelos olhos da fé e sabendo que Jesus os ouviria, porque ninguém clama, ninguém chama alguém se não tiver a certeza que será ouvido. E eles tinham essa certeza, porque pela insistência deles em chamar a Jesus, percebemos que eles estavam dispostos, eles estavam convictos que Jesus mudaria a situação deles. E eles não precisam falar para Jesus o que eles tinham, porque Jesus estava passando pelo caminho. Ali tinha uma multidão, ali provavelmente tinham outras pessoas pelo caminho, mas tinham 2 cegos que se destacavam diante de Jesus, gritando por socorro e por ajuda. E não importa se você está no meio de uma multidão, não importa se você está cansado de pedir socorro, de pedir ajuda, e você não consegue ver uma mão estendida para você, você não consegue perceber que alguém vem ao seu encontro para te trazer ajuda. Mas uma coisa tenha certeza, que através do seu clamor atrairás o olhar e a presença de Jesus até a você. É o que está acontecendo agora. Só Deus sabe da tua situação, mas agora eu e você estamos diante do Senhor Jesus. E hoje Ele é aquele que Ele faz a pergunta: que queres que te faças? Jesus, Ele não olha para a condição, mas Ele olha para o coração. O que é que esse coração deseja? O que é que esse coração busca em Jesus? E Jesus é aquele que gentilmente Ele pergunta. Ele faz a pergunta diante de um pedido de um socorro de 2 homens cegos. Ser cego é entender que não se enxerga nada do que está à frente, mas com Jesus, Jesus torna possível um cego enxergar, porque a verdadeira cegueira não é a física, a verdadeira cegueira é a espiritual. E Jesus deixa bem claro para nós, nesta passagem tão abençoada. Amém? Jesus, não importa se tem 2 cegos à beira de um caminho pedindo socorro, Ele é aquele que está
atento ao clamor de um grito de socorro da alma, porque aqueles homens, eles gritavam, não simplesmente com a sua voz, com as suas vozes, mas desespero da alma, tendo a chance que talvez seria a única das vidas deles, porque Jesus estava passando, e Jesus, ele é aquele que, para quem tem fé, sabe que ele é o dono do milagre. Aqueles homens precisavam do mesmo milagre. Eles tinham a mesma dor, eles passavam pelo mesmo incômodo, o mesmo infortúnio, e eles sabiam que Jesus poderia mudar a situação deles. Só Jesus dá vista aos cegos. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele é aquele que veio para tirar da condição de cegueira. Jesus é aquele que veio para tirar aquele que está caindo no abismo. Ele é aquele que veio para tirar aquele que se encontra em trevas, porque o que havia naqueles homens, escuridão, trevas, por não poderem enxergar, mas quando a verdadeira luz chega para alumiar a todos os que estão em trevas, a todos os que estão cegos. Como é isso, minha irmã? Não é simplesmente a cegueira física, mas é a cegueira espiritual, e Jesus vem para realizar, para quem crê, a cura das duas, a física e a espiritual. Mas nunca se esqueças, a visão espiritual, ela é aquela que precisa estar de forma primordial. É preciso que estejamos desejando essa cura dessa visão espiritual, porque precisamos termos a visão aguçada no reino de Deus, na palavra de Deus, porque Deus oferece para nós a vida eterna que só Ele tem para nos dar. Ele é aquele que sofreu, pregado numa cruz de madeiro. As marcas ainda estão nas suas mãos, as marcas dos pregos. E um dia, aquele que estiver reunido naquele grande banquete, quando Ele chamar aqueles que deram ouvidos à sua voz, e Ele estiver servindo nesse banquete, todos poderão ver a marca dos pregos. O homem das mãos furadas, a marca desses pregos, significa que Ele entregou a sua vida por amor a nós. E o que é que temos feito com este grande e eterno amor? De ser pregado numa cruz, de ter uma coroa de espinhos na cabeça, de receber muitas chibatadas, de sofrer muita dor, de sofrer aquilo que ninguém teria condição de sofrer, ainda muito menos ser exposto numa cruz de madeiro, onde significava cruz de maldição, onde só quem era colocado naquela cruz é quem tinha cometido algum delito, quem tinha infringido as leis e cometido coisas que estão contrárias à lei do homem. Mas Deus é aquele que não vem da contramão da lei dos homens, mas Ele vem para mostrar que Ele tem as suas leis, as leis dos céus, os seus mandamentos que precisam serem respeitados, e estes mandamentos passam por respeitar a lei que foi colocada pelos homens. Estava ali porque estava cometendo algum pecado, mas diante de Deus, diante dos homens, Ele não cometeu pecado algum. Ele é aquele que se fez pecado por nós, sem nunca ter pecado. Ele assumiu os nossos erros, as nossas faltas. Ele é aquele que Ele é misericordioso, e para estar sendo levado até a cruz de madeiro e lá ser pregado, ser moído pelas nossas dores. Isaías descreve no capítulo 53 que Ele foi moído
pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é aquele que veio para sarar as nossas enfermidades, porque ele é aquele que levou sobre si as nossas enfermidades. Então precisamos darmos crédito à palavra de Deus, darmos ouvidos e desejarmos conhecermos, como aqueles dois cegos assentados à beira do caminho quiseram clamar pelo nome de Jesus, Filho de Davi, e pedir para que tenha misericórdia deles. Só Jesus pode nos alcançar com as suas misericórdias. Amém? Só Jesus. Só Ele faz, só Ele é. E Ele é o nosso grande e eterno Salvador. Amém? Então, nós aqui estamos já caminhando para o final. Jesus Cristo, naquele momento, quando, mais uma vez, ele ouve o clamor, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, que no versículo 32 diz que Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Aqui diz que Jesus parou. O clamor desses homens parou a Jesus, que tinha atrás dele uma multidão seguindo. Esta multidão que o seguia não o fez parar, mas dois cegos assentados à beira de um caminho fizeram com que ele parasse. Que lindo, que especial demais. É sabermos que podemos clamar pelo nome de Jesus e ele nos atender. Olha, a palavra de Deus lá em Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Aquele mesmo que estava passando diante de uma multidão, ele é o mesmo que hoje está aqui entre mim e ti. Ele está aqui entre nós. O mesmo que atendeu o clamor daqueles dois cegos de Jericó é o mesmo que está hoje aqui atendendo o nosso clamor. Não importa onde você esteja, você pode estar aqui no Brasil, você pode estar em qualquer outro país, que neste momento basta que você clame, como aqueles dois cegos clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós, que ele atenderá. E estes homens fizeram com que, através da fé, que os seus corações estavam enxertados, através da esperança e através da persistência, através da perseverança, Jesus para. E quando Jesus para diante daquele que está clamando, porque os gritos destes homens, por pedido de socorro e misericórdia, fizeram com que Jesus parasse. E Jesus perguntasse: que queres que te faças? Imagine Jesus naquele momento, vendo dois homens cegos parados, assentados juntos no meio do caminho. Fala da importância também de que quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas em nome de Jesus, ele se faz presente. Agora imagine 2 pessoas ou 3 pessoas reunidas clamando pelo nome de Jesus. Olha como atrai a presença de Jesus. Ou pensas que neste momento a presença de Jesus não está sendo atraída para este lugar, para onde você está aí agora, que já não sabe mais o que fazer, que achas que ele não está te ouvindo? Como 2 cegos vão acreditar que Jesus está os ouvindo? Mas a insistência da fé desses homens param a Jesus diante deles, e ali está prestes a acontecer o grande milagre, o milagre da cegueira que se transforma em visão. A espiritual já estava acontecendo e agora vem a física. A palavra de Deus aqui diz no verso 33 que: e disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Muitas das vezes acreditamos que os nossos olhos estão abertos, mas estão fechados. Há uma cegueira, porque se não enxergamos a Jesus, se não dermos crédito à palavra de Deus, se não crermos em Jesus, verdadeiramente estamos cegos. Essa cegueira espiritual que não nos deixa enxergarmos e darmos ouvidos à palavra de Deus e sabermos que tem um caminho a seguir, que só Ele pode nos conduzir
ao céu, nos conduzir à vitória. E Ele faz, e Ele é, e Ele continua passando. Através do seu Espírito Santo, Ele está aqui. Que queres que te faças? Esta é a pergunta de Jesus. Amém? E você vai falar, mas como Jesus não sabe? Ele sabe, mas Ele quer que você confesse com os seus lábios, porque quando você faz, você dá para Ele a demonstração de fé que você crê que Ele pode fazer. Aqueles homens creram, mesmo não enxergando, porque eles enxergaram mais do que qualquer um de nós que temos a visão física, porque eles enxergaram a Jesus de forma espiritual. Amém? Eles tinham certeza que Jesus os ouviria, porque eles poderiam falar: Senhor, nós queremos deixarmos de sermos cegos, nós queremos enxergar. Não, eles dizem: Senhor Jesus, Senhor, Filho de Davi. Eles reconhecem o senhorio de Jesus. Eles sabiam que eles não estavam falando com qualquer pessoa, mas ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o mesmo que se encontra aqui agora, o mesmo que se encontra aí agora. Amém? Que toca aí a sua alma, como tocou os corações desses homens, porque Jesus, quando Ele vai passar, a operação dele é tão grande que Ele já começa a tocar nos corações, só em ouvir dizer que Jesus vai passar. Jesus é o único que muda cenários. Jesus é o único que, quando Ele está presente, todo o ambiente muda. Amém? Porque todo ser que respira, louve ao Senhor, louvemos ao Senhor. Todo ser vivente, todos os seres vivos são obrigados a aplaudirem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então comece a glorificar o nome do Senhor, comece a clamar: irmã, eu não tenho mais força. Você acredita que 2 cegos assentados à beira do caminho têm força? Mas a presença de Jesus vem e dá força. A palavra de Deus é tão poderosa que diz que quando o apóstolo Paulo, ele pede a Jesus para que tire o espinho da carne dele, Jesus ouve por 3 vezes. Imagine o espinho na carne. É diferente de uma cegueira? Espinho na carne. Imagine a dor, imagine o sofrimento, o incômodo. Mas Jesus responde para ele: a minha graça te basta. É na fraqueza que o meu poder aperfeiçoa. Enquanto estás fraco, estás forte. Por quê? Porque ele já estava com Jesus, porque ele já tinha Jesus, já tinha sua presença. Então, nos momentos que pensamos que estamos fracos, com Jesus nos tornamos fortes e imbatíveis. Foi o que aconteceu com aqueles 2 cegos assentados à beira do caminho. Amém? Não importa onde você esteja agora, nesse momento, mas que você possa atrair a presença de Jesus com o seu clamor. E eles pedem misericórdia, porque o que eles viviam era tão profundo, porque o que eles viviam os incomodava tanto que eles estavam ali, é como se estivessem jogados, juntos, assentados na beira de um caminho. Não tinham mais esperança em outra coisa, naquilo que realmente poderia mudar a situação deles. Mas quando eles ouvem que Jesus está passando, ali desperta a esperança de que Jesus mudaria aquelas situações. Jesus aqui, quando ele pergunta: que queres que vos faça? E eles disseram: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Jesus hoje está aqui para trazer abertura de olhos que há muito tempo estão fechados, porque até desistiram de viver, mas com Jesus é aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância. É aquele que vem para trazer aquela injeção de animosidade do céu. Ele é aquele que vem trazer o medicamento fresquinho do céu. Ele é aquele que vem para trazer o alimento fresquinho do céu. É um maná que desce dos céus agora e envolve vidas que precisam que os seus olhos sejam abertos enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Muitas das vezes, ainda no verso 4, ele diz: deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja ao teu coração. Salmos 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ainda no 34, não inquieteis por coisa alguma deste mundo, basta cada dia o seu mal. Amém? Que Deus te abençoe e receba essa palavra. Que Deus continue cuidando de ti. Viu?
que você possa estar curtindo, comentando. Seus comentários são muito importantes. E também que você possa estar se inscrevendo no canal, amém? Não se esqueças, hoje a pergunta do Senhor para a sua vida: que queres que te faças? Se deleite na presença do Senhor, amém? Ele tem palavra de vida eterna, Ele tem palavra de vida, amém? A paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor o quiser, amém? Obrigada por estar conosco até agora. Deus te abençoe.